Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a uma resenha bem curtinha que eu vou fazer deste livro aqui, se você quiser assistir a mais completa, onde eu fiz mesmo todos os, boa parte dos detalhes, trouxe a essência e coisas, indagações, partes da filosofia de Schopenhauer, explicações mais completas num vídeo mais longo. Clica no card aqui em cima que você assiste lá. Porque esse aqui eu vou focar um pouquinho mais de forma geral do livro, trazer apenas o que ele trata, o que ele nos faz sentir e o que ele aborda, sobre o sofrimento do mundo. Primeira coisa que você precisa saber sobre este livro é que ele faz jus ao seu nome, sobre o sofrimento do mundo. Então, Schopenhauer aqui, ele não tá pra brincadeira. Ele traz mesmo o sofrimento do mundo. E aqui ele vai desde a religião até a própria existência, Ele traz muito disso. Ele é bastante existencialista, mas Schopenhauer é interessante que ele não tem medo de ir ao centro, ir à semente da coisa. Como, por exemplo, a religião, que é, de certa forma, um tanto complexo de falar, mas o interessante é que ele destrincha tudo e vai ao centro da religião. Ele pega bastante um capítulo grande, o maior capítulo deste livro é o que ele fala sobre religião, e os assuntos, os temas, os capítulos, eles vão se complementando muito. Um livro como este não é tão recomendável, por exemplo, para se você estiver numa etapa ruim da sua vida, se você não estiver sentindo emoções, pensamentos, ou não estiver bem consigo mesmo, porque ele é um tanto forte, ele traz, de fato, coisas fortes sobre o mundo, sobre o sofrimento do mundo, então não seria outra coisa. Ou quem sabe seja, de certa forma, um tanto bom para você, se não tiver numa etapa boa da sua vida, ler este livro, por conta dele trazer, de certa forma, perspectivas muito interessantes, diferentes e sobre o sofrimento. Então ele traz o sofrimento de várias formas, de vários ângulos. E aí você percebe sobre o mundo, de uma forma geral, que o sofrimento ele está mais presente do que o prazer. Uma das conclusões que podemos tirar e que Schopenhauer traz aqui é que o sofrimento ele é maior que o prazer. Você pode falar que é equivalente, de certa forma seja na nossa vida, mas o sofrimento ele é como se fosse o mar e o prazer apenas uma ilha. Ele está encobrindo. O sofrimento encobre todo o prazer. Por quê? Porque o sofrimento ele é mais constante, ele é mais difícil de se curar, de cicatrizar. E o prazer, ele tem linhas estreitas. Vamos dar um exemplo. Coisas que traz prazer, que nos dá felicidade, mas de certa forma mais prazer momentâneo ou até a longo prazo, ele não dura tanto quanto o próprio sofrimento. E é essa questão que Schopenhauer tira, que o sofrimento ele é maior que o prazer. Por conta do prazer, ele ter um determinado limite. Em certos pontos, em muitas coisas, a gente não consegue ultrapassar aquele prazer ou manter ele por muito tempo, ao contrário do sofrimento, que ele é muito mais presente na nossa vida. Entender isso já é fenomenal, que você não fica muito refém da existência, você entende um pouco melhor como o mundo funciona. Isso é show de bola para entender esse livro. Schopenhauer ele vai a questões, eu diria, um tanto complexas da toda a existência. Schopenhauer ele fala muito sobre a religião, ele vai não questionar, não duvidar, mas ele aborda a questão até sobre Deus, e ele aborda sobre o que a igreja diz, onde a igreja diz que, baseado na Bíblia, baseado em todo este dogma, não estou tirando conclusão nenhuma, estou apenas aqui, prestem atenção, apenas trazendo o que um filósofo há muito tempo atrás escreveu. Ele diz que se Deus criou tudo, céu, terra, ser humano, animais e tudo que conhecemos, e o sofrimento ele está mais presente do que o prazer, e até eu explico no vídeo anterior de uma forma mais intensificada, há uma vontade, uma espécie de
energia que governa o mundo. E essa energia, ela não tem meio que uma razão, assim como nós, uma razão, algo que seja racional para governar, e acaba sendo caótica. E aí se torna um mundo caótico, onde acontecem coisas ruins. E Schopenhauer diz: será que Deus seria, quem sabe, causador de tudo isso? Ele que traria, ele que traz? Porque se ele faz tudo isso, ele criou tudo, e ele criou o próprio sofrimento, a dor, e criou um ser humano para estar imerso no mundo que, de certa forma, tem mais sofrimento do que prazer, né? Só a gente olhar para a história da humanidade. Isso é alguma espécie de piada? Ele indaga, né? É um tanto forte, eu acredito, eu tenho certeza, né, que muitos vão discordar, e é um debate, eu aposto que infinito, se a gente for pegar essa parte, que é muito complexa de dizer, mas ele aborda. E aí cara, vai de ti, né? Eu leio, vejo de outras perspectivas, mas não dá pra gente incorporar um dogma, uma filosofia e falar, é assim, é desse jeito. Schopenhauer, eu te digo, ele faz uma análise neutra da realidade. Ele faz uma análise neutra onde ele não joga tendências, embora ele tenha uma capacidade incrível de descrever, de nos ensinar e de nos fazer enxergar perspectivas diferentes, ele não usa essa capacidade de influenciar para nos fazer acreditar na sua filosofia. Uma qualidade dele, ele não tem medo de dizer: minha filosofia não chega a esse ponto, minha filosofia não descreve isso. E ele pega bastante pesado com a religião, ao contrário da religião, que ela diz coisas e afirma serem verdadeiras. Não estamos falando que é mentira, mas Schopenhauer, ele diz que nós não temos a verdade. A verdade, ela pode estar ao nosso redor. A verdade derradeira, a verdade que poderia descrever o porquê estamos aqui, de onde viemos. Cara, coisas dessa natureza que vão, nossa, que abrem tópicos assim, totalmente longos, e dá um podcast inteiro. Mas ele diz que, embora ela afirme, a igreja, ela tem que, de certa forma, explicar algo para pessoas que não têm uma compreensão tão grande, que não conseguem, por exemplo, entender a filosofia. E aí elas precisam de uma verdade. Elas precisam de algo para acreditar, para guiar o seu nível espiritual, né? Somos três níveis: corpo, mente e espírito. Então, de certa forma, precisamos, além do alimento para sobreviver, de algo para acreditar. E aí Schopenhauer diz que essas pessoas, elas usam desses dogmas trazidos por essas entidades chamadas religiões para ter algo pronto, ter algo mais fácil, mais palpável, por conta de não terem, de certa forma, uma noção, uma capacidade de encontrar a verdade por si mesmo. É claro que a verdade, né, o que é a verdade? Até porque o que é a verdade de diversas maneiras, né? A verdade sobre o quê? Schopenhauer, ele traz essa verdade. Essa verdade sobre o que está através das coisas, da própria matéria. É um assunto bem complexo. Esse livro aqui, vou te dizer, né? Esse é um dos pontos principais, onde é os mais impactantes, eu diria, a parte da existência. Schopenhauer, ele aborda diversos outros temas, mas eu acho que esses são os mais polêmicos. Se você acha interessante, vai lá no outro vídeo, eu abordo também de uma forma um tanto mais intensificada. Aqui é só para você ver mesmo e entender de forma rápida o que esse livro fala, o que esse livro traz. O negócio é punk, vou falar para vocês. Tá show de bola, gente. Se vocês quiserem, né, saber mais sobre o livro ou diversos outros temas, coloca aqui nos comentários que eu trago mais resenhas, né? Algum outro livro que também tenha
essa complexidade de assuntos delicados para serem discutidos, coloca aqui nos comentários. Eu agradeço a sua presença, espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. O livro é um tanto, fora da caixa, né? De certa forma, você sabe o que está imerso ao mundo, mas às vezes é tão óbvio que a gente não percebe, a gente não nota. E Schopenhauer ele traz e a gente fala, poxa, cara, é verdade. O óbvio, de certa forma, é interessante e é até sutil dentro do nosso cotidiano, da nossa realidade. Tá show de bola, eu agradeço a sua presença e até.